Fala rapaziada, beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo. Vamos para o nosso primeiro vídeo, semana 1 do desafio Lei Zebra. Não entendeu nada? Não sabe o que é desafio Lei Zebra? Tá? Vou deixar aqui nos cards para você, tá? Você acessar o nosso vídeo onde eu explico exatamente como funciona todo esse desafio, tá? Como que ele está sendo, como que a gente está fazendo e onde a gente está fazendo. Onde a gente está fazendo, acompanhando, lá no Telegram, tá? Então também tem link aqui nos comentários para você entrar no nosso Telegram gratuito, que além, né, do Lei Zebra 1.0 que vocês estão vendo aqui, tem todas essas salas aqui com tips do Jonas, do Stefano, tem tipo de robô também, e o grupo de resenha, onde a gente troca ideia com todos os nossos seguidores. Ó, o grupo cresceu pra caramba, já tá quase aí batendo 5.600 membros, então, cara, seja muito bem-vindo. Outro ponto que vale a pena mencionar, é claro, tudo está sendo feito na Betfair. Inclusive, eu vou mostrar os resultados para vocês aqui na Betfair de forma muito clara, tá? E, cara, quer ajudar o desafio? Link aqui na descrição e no comentário fixado, cria sua conta na Betfair, tanto para acompanhar, que é onde você vai precisar para acompanhar, como também para dar aquela moral, ou envia o link tá aqui abaixo para os seus amigos que estão acompanhando. Fala, cara, quer começar a acompanhar um desafio ali? Pô, tranquilinho de entender. Manda esse vídeo lá, manda esse link lá e dá essa moral para nós. Bom, pessoal, vamos prestar contas aqui com vocês rapidamente. Como vocês podem perceber, ó, 5.137,61 o nosso saldo. Começamos com uma banca de 5.000, para quem viu o vídeo aí explicativo do desafio Lei Zebra. Então, a gente teve a primeira semana de lucro. Muito bom, depois a gente vai aprofundar nisso. Rapidamente, vou abrir meu lucros e perdas só para vocês verem que realmente é tudo real, tá? A primeira entrada foi feita no dia 12, como vocês vão ver mais à frente. Então, vou colocar no dia 10 aqui para vocês e baixar aqui o nosso Profit and Loss, tudo certinho, 137,61. Fechado? Beleza, pessoal, vamos entender então como que foi essa semana. A primeira coisa que eu acho que vale a pena mencionar, principalmente para o pessoal que acompanhou todas as entradas do dia a dia, né, que obviamente nunca vai ser fácil, tá? Não é porque a gente teve lucro que foi fácil, que foi tranquilo, é que eu fiz poucas entradas, né? Foram 8 entradas em um período aí de pouco mais de uma semana, com 25 jogos marcados, ou seja, eu marquei 25 partidas e esse é o primeiro recado, não são todas as partidas que eu vou entrar. Por quê? Porque tem critérios a serem seguidos. E muitas vezes esses critérios não são aí correspondidos e eu não vou fazer entrada. Por quê? Porque quando eu fiz meus testes antes de trazer esse desafio a público, eu percebi que, em média, né, é uma estratégia que paga pouco por entrada. Então, em média, mais ou menos, ali eu fiquei com 5%, né, de lucro, tá? No geral. Então, eu tenho um limite de 50% de prejuízo, então eu não quero tomar 50% de prejuízo, tá? Por quê? Porque eu sei que depois eu vou ter que fazer muitas entradas para conseguir igualar e superar esse prejuízo. Então, essa não é a minha ideia. Então, se imagina assim, cara, vai ter entrada toda hora? Não vai ter, tá? Eu acho que esse é o primeiro recado que eu tenho para trazer para vocês. E aí, além dos jogos que não encaixam nesses critérios, tem também as situações que aconteceram demais essa última semana, que foi dos gols cedos. Só para dar alguns exemplos. Liverpool contra o Atlético de Madrid na Champions League, Liverpool contra Everton agora no sábado, PSG contra Atalanta, o Ghent da Bélgica também marcando cedo de escanteio, enfim, sem padrão, tá? E aí a gente realmente não vai entrar. Como você pode perceber, até no primeiro dia, ó, Marcelo e Lorient e Benfica Santa Clara, só peguei o Benfica, tá? Depois no sabadão, olha isso, no dia 13, cara, olha a quantidade de partidas, tá? E se a gente for olhar o dia 13 aqui, ó, eu fiz duas entradas, duas com lucro, mas duas entradas, ou seja, porque teve gol cedo aqui, teve jogo sem padrão, e aí realmente eu não vou entrar, tá? Então esse é um recado que vale a pena eu dar aqui para vocês aqui nesse vídeo. Gostei do resultado? Gostei. Por quê? Porque é positivo, a ideia não é fazer lucros absurdos, tá? Tanto percentualmente, é uma estratégia que você trabalha dia a dia, e vai, famoso de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Acho que já deu para entender. E aí vale a pena mencionar aqui dois destaques, tá? Dois destaques aqui dessa estratégia. O primeiro, Lyon Angers, foi a única estratégia única entrada que eu fiz cash out com 3,8%. E olha que curioso, ó. Eu tava trabalhando Lyon e Angers. Deixa eu só pegar aqui para vocês, ó. Onde que eu fiz a entrada? Tá? Minuto que eu fiz. Ah, tá aqui na planilha, meu Deus. Tô louco, pô, tô louco. Aqui, fiz a entrada minuto 12. Se a gente consegue observar aqui, cara, o Lyon, você vê, ó, foi absoluto no jogo, tá? Foi absoluto, criou oportunidades e tal, ó.
um gol esperado de 1,81 contra o Angers de 1,18, até criou algumas oportunidades aqui o Angers, bem verdade. Só que assim, peguei poucas situações ali de risco contra a minha posição. O Lyon chegou até a marcar, mas marcou ali com uma situação ali de bola na mão e tal. E aí eu me mantive para o segundo tempo. Aí quando entrou aqui no segundo tempo, eu comecei a ver algumas saídas do Angers. E aí, o que eu fiz? Eu falei até pra galera aqui no grupo, ó, fim de HT, seguiu por cima, criou chance, chegou a marcar e tal. E aí, eu fechei aos 60 minutos. E aí eu falei, pessoal, fechei. Não vou além disso para evitar um head grande ou gol contra a posição. Por quê? Se ficasse no 0 a 0, provavelmente eu não teria grandes prejuízos ali, talvez eu tomar um prejuízo um pouquinho maior, mas tudo sob controle, nada que atrapalharia o profit and loss no geral que a gente já tinha construído. Porém, se eu tomo um gol do Angers, cara, aí é complicado, aí talvez não valeria nem a pena fechar, dava para torcer até os 80 minutos ali para o Lyon talvez empatar o jogo, o Angers fazer um segundo gol que também nos pagaria. Então, esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência vai acontecer, e principalmente acontecer da forma que aconteceu aqui, né, que é o 65, sai um escanteio para o Lyon já estava numa rotação um pouco mais baixa e pum, gol. Tanto que, ó, pode perceber, ó, olha o gráfico, mais ou menos 60 minutos está por aqui, ó. Olha como o gráfico baixou disso para isso, certo? Acho que deu para entender qual que é o meu raciocínio aí. Então vai ter situações que realmente a gente vai fechar a posição por conta disso. Aí depois eu gostaria de falar dessa entrada aqui de Vila Real Osasuna, que, olha que entrada maluca, eu me entrei aos 32 minutos, lembrando que eu só faço a entrada no primeiro tempo, tá? Vou trazer ela aqui para vocês, ó. A 11, ou seja, a odd mais baixa que eu peguei aqui no desafio até então. Por quê? Porque a odd desceu bastante e me cresceu. Mas a odd desceu por fundamento. Por quê? Porque o Vila Real começou mal. Como vocês podem perceber, o Sassuolo até começou melhor. Só que aí chegou aqui perto dos 30, cara, o Vila Real foi para cima. E aí, na minha opinião, vale mais ainda a pena valor. Porque se eu estava disposto a pegar uma odd 22, 23, foi a odd inicial, cara, uma odd 11, com o time jogando da forma que eu quero, isso que é legal de trabalhar no ao vivo, esse tipo de estratégia, que a gente consegue ter essa visão, cara, valia mais a pena ainda. Então eu falei, beleza, cara, show de bola. Vou fazer entrada. Fiz a entrada e minutos depois, ó, entrei a 2,4. Aí depois, ó, 2,11, ó, 12,11, né? Expulsão do Osasuna. Cara, lindo. Cenário maravilhoso. Só que o que aconteceu? O Osasuna cobra uma falta. Depois vocês veem o gol aí no YouTube. Cobra uma falta dentro da área. E o abençoado Thomas Partey fez um pênalti idiota, e aí gol do Osasuna, ou seja, uma situação muito boa, a gente foi para uma mais ou menos, mas ainda muito positiva, tá? E aí, eu até comentei, olha isso daqui, eu tinha pego a odd a 11, essa odd estava a 25 já, acima da odd inicial, olha que lucro, então tipo assim, era uma entrada que eu ia levar na boa, só que aí com o gol, falou, opa, porque aí eu fiquei contra o tempo, né? Fiquei contra a minha entrada, né? E foi ruim, tá? Foi ruim. Mas, o que aconteceu? O jogo rolou, e dá uma olhada nisso daqui. Uma situação muito favorável, só dava Vila Real. Se a gente pegar aqui o segundo tempo aqui, ó, essas são as finalizações Vila Real, e essa daqui do Osasuna, é bem verdade, tá? Que aqui já tá mostrando todas, tá? Perdão. Mas enfim, ó, segundo tempo 66 do Vila Real e 0,46 do Osasuna. Ou seja, era uma situação muito confortável. Gabica, talvez você tomaria 50% nessa situação? Talvez. Tá? Era bem provável que eu tomaria. Tanto que o gol foi sair aos 69 minutos, ou seja, 10 minutos, 11 minutos antes do meu limite. E aí, no fim das contas, o Vila Real virou. Mas lembrando que eu ficaria somente até os 80 minutos, então se 1-1 saísse aqui, eu não teria pego, teria tomado 50%, e o resultado, que era positivo, ficaria para negativo. Tá? Gabica, mas valeria a pena? Você falou que não quer tomar os 50%. Cara, mas olha uma situação dessa, onde você tem um time com um a mais, pressionando, amassando, e aí também o lucro era muito alto, tá? Foi o maior lucro que eu tive, o mais difícil e o maior que eu tive, quase 10%, tá? Que eleva muito o nosso resultado, tá vendo? A gente está com 27,52%, quase 10% disso é somente em uma entrada, por isso que a média depois fica boa, entendeu? Por isso que a média fica boa aqui depois, tá? Então, na minha opinião, valeria a pena. Essa teria sido uma situação. E depois ainda acabei pegando o Benfica do Mourinho aqui, 0-3, tá? Peguei o primeiro gol aqui aos 45, no finalzinho do primeiro tempo, sem sofrimento. Mas eu acho que esses daqui foram os grandes destaques aqui para mencionar. Fechou, pessoal? Acho que é isso. Essa semana a gente vai continuar trabalhando lá no Telegram. Entre no Telegram pelo link que tá aí. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Telegram totalmente gratuito, tanto o meu grupo quanto o grupo de
todos esses aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Grupo de tip, grupo de escadinha que eu já fiz, agora o Jonas tá tomando conta lá, resenha também, a gente bate papo, a galera tira muita dúvida com a gente, vale muito a pena. E claro, criem sua conta na Betfair que tá patrocinando esse desafio Lei Zebra pelo link na descrição e também no comentário fixado. Valeu? Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Espero você lá no grupo para mais uma semana de Lei Zebra. Tamo junto, bons greens a todos.